Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui com o professor, diretor da Uniguaçu, professor Edson, semi-caracterizado, não é mesmo, professor? Disfarçado. Então é só um gostinho do que vai ter logo mais na Festa dos Calouros. Professor, falando dessa Festa dos Calouros, a expectativa está muito grande, a gente vê o movimento na Uniguaçu, na cidade, em outras cidades. Qual é a expectativa que o senhor está sentindo por parte da comunidade em geral quanto à festa desse ano? Bem, olá amigos, na verdade já é uma festa tradicional, todos os anos a gente tem tido essa receptividade da comunidade como um todo. A gente conversava com algumas pessoas já durante essas últimas semanas aí, e a gente sabe que isso mobiliza realmente a comunidade jovem, a comunidade acadêmica principalmente, e a gente tem percebido pela movimentação não só dentro da instituição, mas em toda a cidade, até na região mesmo, que já há algumas semanas as empresas aqui que trabalham nessa área de aluguel de fantasias, hoje já não existiam mais fantasias, até porque realmente é um evento, podemos assim dizer, aguardado já, é tradicional, aguardado por muita gente para participar. Não só da comunidade, mas também pelos calouros, né, os alunos novos da instituição, que tem uma participação especial nesse evento, né? Então, a nossa expectativa é a melhor possível, a gente tem essa expectativa de que realmente a festa continue mantendo o seu padrão de qualidade, que realmente seja uma festa onde as pessoas realmente comemorem e confraternizem, como tem sido todas as outras aqui dentro da instituição. Na verdade é um trote diferenciado e amigável, né? Falando que são os alunos que iniciam a faculdade. Isso é um fato interessante que você coloca, porque na Uniguaçu não existe trote, nunca houve esse tipo de ação. Até a gente tem falado com os alunos, tentando identificar se houve alguma coisa desse tipo, mas na instituição não tem tido essa questão. O que nós fazemos é um trote solidário, né? Voluntário e cultural, inclusive, porque os alunos participam desse evento como uma forma de se debutar para a sociedade acadêmica, né, para debutar para a instituição. Então a gente faz esse evento onde os alunos novos fazem uma apresentação artística, uma dança, não só eles, mas os funcionários, professores, enfim, todos nós participamos desse momento, que é um momento único, onde realmente as pessoas se confraternizam. E também solidário porque é um evento que não busca angariar recursos, nós não temos nenhum objetivo com isso. Muito pelo contrário, os alunos que participam fornecem 1 quilo de alimento e são raros os que levam 1 quilo de alimento. A maioria leva 2, 3, 5. E alimento mesmo, é sal. Alimento mesmo. É uma forma de contribuir para a sociedade que tem um pouco mais de dificuldade. Então nós temos tido aí nos últimos eventos a média de 4, 5, até 6 toneladas de alimentos, na qual o curso de serviço social, juntamente com a direção acadêmica, enfim, a parte pedagógica da instituição, tem feito a distribuição para as comunidades. Então a gente procura atender essa carência da comunidade, minimizar os problemas para essas pessoas, fazendo esse tipo de trabalho. Então é uma coisa bastante bacana, não é um trote pejorativo, não tem nenhum tipo de prejuízo para os nossos alunos. Então a gente percebe que através disso ele dá a sua colaboração para a melhoria da situação dessas pessoas. E uma coisa interessante, até para frisar, pessoal, os alunos estão motivados, os calouros estão buscando suas fantasias, os alunos dos semestres anteriores preparando, trocando. Há 1 mês e meio atrás, as lojas de fantasias daqui da região já estavam anunciando que logo faltaria fantasia. Nós temos até algumas pessoas de fora que estão trazendo, né, algumas empresas de fora estão trazendo algumas coisas assim para tentar alocar aí nos últimos dias, até pela procura. E é interessante você falar isso aí, porque até os nossos professores, né, estão durante a semana já trabalhando nesse clima, né? Muitos confeccionando, os alunos fazendo grupos para confeccionar suas fantasias. E nós estamos fazendo esse trabalho, os professores até dando aula aí, caracterizados, até alguns alunos vindo caracterizados aí já mais ou menos nesse perfil, justamente para poder dar essa atenção, né, e motivar as pessoas a participarem desse processo. Bom, professor, e quais são as novidades para esse ano? Esse ano a festa faz uma reviravolta, uma inovação. Qual é essa? Todos os anos a gente tem feito algumas coisas buscando melhorias aí para os alunos, né? Esse ano, pelo primeiro ano, desde que a instituição tem a sua festa do calor, nós vamos promover o evento fora da instituição, né? Todos os eventos anteriores haviam sido feitos aqui dentro da Uniguaçu, até porque a gente tinha uma condição melhor de organizar o evento. Em função de algumas necessidades, até todo mundo já sabe dessas questões legais e até alguns problemas que surgiram no passado e em alguns outros lugares, nós, esse ano, em parceria com o pessoal da UDEM, a gente resolveu transferir a Festa do Calouro para lá. Até porque lá atende todas as condições legais, condições de emergência. Então tudo isso a gente procurou justamente para dar uma condição até mais adequada aos nossos alunos. E até alguns grupos de alunos até já questionavam isso no passado,
em função de que a festa começa cedo, a UDEM ou até uma outra casa do doutor é mais próxima do centro, então tem todas essas facilidades aí. E para nós tínhamos até um pouco mais de dificuldade, porque as festas ocorriam e as aulas não param em função disso, né? Então a gente tinha até alguns obstáculos, a parte mais de logística. Então tudo isso agora, em função disso aí, a gente resolveu fazer lá no UDEM a festa. Foi uma mudança bastante grande, mas muito bem aceita pelos nossos alunos, né? Eles perceberam a preocupação da instituição com relação a isso, compreenderam essa preocupação. E assim nós vamos fazer a festa lá. Sempre que a gente fazia na instituição, a gente tinha algumas inseguranças com relação à chuva, né? Sim. Com relação à infraestrutura no geral. Como um todo. A festa cresceu demais. A festa cresceu demais, justamente. Questão de estacionamento, tá? E lá não, lá tem essas condições, embora seja um número menor de alunos que participavam aqui. Então a festa também vai ter um pouco uma diminuição da quantidade, mas em compensação a gente vai poder realmente fazer um evento com mais tranquilidade. Então essa é uma das mudanças. No demais continua, até o recado aos nossos alunos, avisos paroquiais, a gente costuma dizer assim, a festa continua com as mesmas questões. O aluno precisa ter o convite, precisa ter o quilo de alimento e precisa obrigatoriamente estar caracterizado, fantasiado, vamos dizer assim, e não é só um cinto diferente, um boné, não é uma camiseta ou a camiseta de um time de futebol que vai fazer a diferença. A gente gostaria de fazer um apelo com relação a isso, que realmente a festa se caracterizou, cresceu e ela é um sucesso para os nossos alunos em função da fantasia. Tem inclusive um concurso de fantasia. Tem um concurso de fantasia, onde você é premiado aí com máquina fotográfica, celular, as fantasias mais bem arquitetadas aí, então isso é bacana, né? E todos os grupos que vão se apresentar lá, os calouros, os professores, também estarão caracterizados. Então não é uma festa qualquer, é uma festa à fantasia. E nós vamos fazer valer o que tem sido tradição já na instituição, da necessidade dos alunos estarem fantasiados. Então a gente gostaria até de fazer um apelo que realmente se caracterizem, né? Às vezes a pessoa fica, pô, mas pagar mico, me sentir mal. Vai se sentir mal quem não estiver caracterizado. Primeiro que não vai conseguir entrar. E se porventura entrar, vai destoar dos demais. Então a gente gostaria de fazer esse apelo, convidá-los para que participem da festa, com bastante alegria, com bastante tranquilidade, né? Com certos controles aí, para que realmente a festa continue sendo o sucesso que é. Porque nós fazemos a festa, a gente organiza, nós se empenhamos, nós, que eu digo, toda a estrutura, contratamos uma excelente banda, que é a banda que tem nos acompanhado durante todos os anos, que é a New York, que é realmente uma banda maravilhosa, ela interage com a plateia nesse estilo de festa que nós fazemos. Então a gente gostaria que o pessoal realmente participassem, comemorassem aí o seu ingresso na vida universitária, da Uniguaçu, e com certos limites, tenham os seus cuidados todos, e que realmente a gente possa fazer dessa festa a fantasia, que é um modelo novo agora, num outro ambiente, é a única coisa que muda, né, que vai ser num outro ambiente, mas que realmente participem com bastante alegria, com bastante entusiasmo, e que nos ajude a manter a tradição dessa festa, para que a gente possa nos anos seguintes continuar investindo e continuar aprimorando cada vez mais, porque a gente se empenha, né, os professores estão ensaiando desde o ano passado, os funcionários também, né, a direção e alguns professores. Essa dança, tá? Inclusive o pessoal se junta para ensaiar em horários alternativos depois do trabalho, em locais separados, para que um não veja a dança do outro. Os alunos estão concorrendo. Porque isso mesmo, há um concurso apresentações dos alunos, né, e os alunos que tiverem, por um júri que nós temos lá, um júri informal, vamos dizer assim, que existe no momento, esse júri dá o parecer, o veredito final, e a turma que vencer, se ele tem alguma premiação um privilégio diferente e tal. Então, na verdade, realmente há essa preocupação. A gente sabe de alunos que estão ensaiando já há bastante tempo, saindo fora de horário. Nós temos alguns professores que estão orientando essas apresentações. Mas realmente tudo isso nós fazemos com muito carinho, com muita dedicação, que é justamente o pessoal valorizar essas questões. Não é feito de qualquer forma, né? Até a própria forma com que a direção, até alguns professores já é uma expectativa de todos os alunos, porque nós temos participado dessas festas sempre com algumas fantasias assim, que chamam muita atenção. A expectativa é a fantasia do diretor. Existe essa expectativa, mas nem eu sei ainda, na véspera da festa, porque não sou eu que decido, quem decide é um grupo de professores aí que nos dão esse suporte. Mas tudo isso é feito justamente para o clima ser o bastante agradável possível, o melhor possível, e para que os alunos se sentam realmente em casa, se sintam à vontade, então desde a direção até os grupos de alunos novos, ou velhos, ou professores, ou coordenadores, ou funcionários, que todo mundo realmente esteja envolvido. O clima tem que ser esse, né, de alegria, de comemoração. Nós não fazemos uma festa para criar problemas ou intrigas, nós fazemos uma festa justamente para as pessoas se divertirem.
Bom, e fica o marco da Uniguaçu, sempre buscando mais qualidade. A inovação desse ano é a busca de aumentar ainda mais a qualidade dessa confraternização, dessa festa. A gente tem essa preocupação, né, nessa questão de ter uma festa um pouco mais, com mais segurança, com mais tranquilidade, né, com mais recursos para os alunos, né, até para que eles possam realmente ser melhor assistidos numa eventualidade assim. Nós vamos ter lá na festa a mesma estrutura que a gente usava aqui, né, a questão do ambulatório, a questão do guarda-volumes, porque isso tudo o UDEM já oferece, né? Então, realmente, essa moçada, a grande maioria, participa de eventos que ocorrem nessa casa noturna constantemente, então também não vai ser segredo para ninguém, até a forma de se localizar. Então a festa é essa, né? Nós esperamos vocês lá para comemorarmos esse início de ano letivo, né? Tanto os calouros que vão deputar para a comunidade acadêmica e os nossos veteranos, para que já passaram por isso, né? Todos nós ali já passaram por isso. Então não é novidade para ninguém, então não é nenhum exagero a festa que vai acontecer, as apresentações principalmente. E nós esperamos todos vocês lá nessa sexta-feira para comemorarmos a Festa Fantasia da Uniguaçu. Obrigado, professor. Eu agradeço. Obrigado, pessoal, e aguardamos vocês lá com a expectativa de qual será a fantasia do diretor esse ano. Ave Maria. Um abraço.